Reckless, Morte aos Monstros, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Mino. Ele é escrito pelo Ed Brubaker, que é o escritor que fez quadrinhos como Capitão América, Gotham DPGC e Demolidor, e é desenhado pelo Sean Phillips, que fez quadrinhos como Hellblazer, Zumbis Marvel e Vampiro Americano. E essa dupla é uma dupla de muito sucesso, né? Como muita gente sabe, muita gente adora. E juntos eles fizeram quadrinhos como Verão Cruel, Matar ou Morrer, Criminal, entre muitos outros, que a maioria desses quadrinhos mais autorais estão sendo lançados aqui pela editora Mino. Esse quadrinho aqui, o Morte aos Monstros, ele é o terceiro volume dessa série Reckless, né? O primeiro foi o Reckless, o segundo foi Amigo do Demônio e o terceiro aqui, o Morte aos Monstros. Já saíram 5 edições desse quadrinho nos Estados Unidos e a editora Mino vai trazer todos, mas se não me engano é uma série que ainda não acabou, é uma série que, até onde eu sei, né, essa dupla pretende fazer mais volumes dela. Mas apesar desse quadrinho ser o terceiro volume de uma série, você não precisa necessariamente ter lido os outros 2 volumes para ler, para gostar desse quadrinho aqui, né? É uma história bem fechadinha, por mais que você vai perder algumas referências de algum personagem que aparece aqui ou ali, ainda é uma história bem fechadinha que você consegue entender completamente lendo só o terceiro volume. E esse quadrinho vai seguir a história desse personagem aqui, que é o Ethan Reckless, que ele é dono de um cinema antigo, mas ele também trabalha como uma espécie de detetive particular, digamos assim, e ele sempre tem a ajuda de uma assistente dele, da melhor amiga dele, que é a Anna, que é essa menina de cabelo rosa aqui. E na história desse quadrinho, que se passa em 1988, eles vão investigar um magnata do ramo imobiliário de Los Angeles, e quem vai pedir para os dois investigarem esse cara é um vereador que tem uma rixa pessoal com esse cara, porque o pai dele trabalhava com esse magnata. Ele foi passado para trás numa negociação, né? O cara passou a perna nele, ele perdeu muito dinheiro e um pouco tempo depois ele acabou morrendo de infarto por causa do estresse que tudo isso causou. E o que esse vereador quer que o Reckless e a Anna façam é achar alguns podres desse cara, para que esse cara também tenha uma ruína, né, igual o pai dele teve. Só que isso vai ser uma tarefa muito difícil, porque, como eu disse, ele é um magnata, ele tem muito dinheiro, e com muito dinheiro você automaticamente tem muito poder. Então vai ser uma coisa bem difícil de sequer eles chegarem perto desse cara, que está sempre muito bem protegido. E toda essa investigação vai ser muito legal, porque cada vez a coisa vai evoluindo mais, vai ficando mais perigosa. Eles vão percebendo que vai envolver muito mais gente do que eles estavam antecipando, vai envolver gente muito rica, vai envolver políticos, vai ter um encontro sexual bizarro que acontece ali às vezes, que esse magnata promove esse encontro, né? E com isso ele acaba tendo mais poder ainda, porque ou ele usa esse encontro como uma espécie de, olha, eu te dei isso, você me dá isso, sabe? Ou pode ser também o poder de que ele pode manipular essas pessoas, porque muitas dessas pessoas são casadas, por exemplo, e esses encontros são filmados, então ele pode falar, ou você faz isso pra mim, ou eu vou acabar com a sua vida, basicamente. Então isso tudo vai fazendo com que esse cara, que já é muito poderoso, ele vai ficando cada vez mais intocável, né, perante a lei, porque ele tem políticos no bolso, ele tem a polícia no bolso e tudo mais. Bem um super vilão assim mesmo, tipo uma espécie de Wilson Fisk, né, de Rei do Crime. E toda essa investigação é muito legal, vai ter algumas partes que você vai ficar realmente tenso assim lendo o quadrinho, de o que vai acontecer agora, como é que eles vão sair dessa enrascada que eles se meteram. É muito bacana, mas pra mim a parte mais legal desse quadrinho não foi essa parte de investigação, desses crimes e tudo mais, mas sim a parte do quadrinho que, assim, é basicamente o quadrinho inteiro, né? Eles vão contando essas duas coisas meio juntas, mas é a parte que tem mais desenvolvimento da amizade do Ethan Reckless com a Anna, né? Esse quadrinho mostra como eles se conheceram, de quando a Anna era criança e tentou invadir o cinema, porque o cinema era importante para ela por alguns motivos que eu também não vou entregar tudo aqui, mas vai ter esse desenvolvimento da amizade dos dois e é muito legal também. E logo no começo do quadrinho a gente vê que a Anna tá
muito brava, assim, com o Ethan, porque ele não tá se dando bem com o novo namorado dela, né? Ele nem faz questão de se dar bem com esse cara. Ele já, assim, julga o livro pela capa, né? Ele vê que o cara, sei lá, fala no cinema, por exemplo, que é uma coisa que ele abomina, aí ele automaticamente abomina a pessoa ali como um todo. E isso vai ser uma coisa que vai chatear muito a Ana, né? Porque ela tá gostando desse cara, ela quer que isso dê certo e ela quer que o melhor amigo dela seja amigo desse cara também. Então, esse dilema vai esfriando a relação dos dois e chega num ponto que a relação dos dois pode até acabar, porque, assim, ela tem um namorado, ela tá tentando construir alguma coisa ali na vida dela, e por mais que seja o melhor amigo, ela não vai deixar isso atrapalhar a felicidade dela, né? E isso tudo também é muito ruim, porque caso a relação de amizade deles acabe, o trabalho do Ethan meio que acaba também, né? O trabalho dele como detetive particular, porque boa parte das pesquisas, assim, as pesquisas mais a fundo, de descobrir um podre de alguém, de descobrir onde determinada pessoa mora e coisas assim, é feito pela Ana, né? Que ela entende mais dessa parte. Então, durante toda a investigação, sei lá, eles vão estar de tocar esperando alguém aparecer. Aí o Ethan vai tentar conversar com ela, vai tentar fazer com que essa relação dos dois volte a ser o que era antes. E como eu disse antes também, que aparece ela mais criança, né? Vai ter vários flashbacks ao longo do quadrinho, contando realmente como a relação deles foi criada. E aliás, isso é uma coisa que eu gostei muito, porque isso não é tão desenvolvido, isso não é mostrado nos 2 primeiros volumes dessa série, né? O primeiro volume já começa com os 2 amigos, você aceita que eles são amigos e acabou. Só que aqui você vê realmente como tudo isso começou, por que eles se importam tanto um com o outro, por que eles têm essa relação tão forte, né? Então esse quadrinho vai ter essa mistura do caso completamente perigoso e bizarro que eles estão se envolvendo ali, e vai ter essa parte da amizade dos dois e essa coisa de que pode talvez ser o último caso que os dois resolvam juntos, né? E tudo isso, essa mistura dos dois, torna a leitura do quadrinho ainda mais legal e ainda mais impactante, porque pode realmente tudo acabar aqui. Fora que esse quadrinho acaba de um jeito completamente sensacional, assim, a última página, se você tá envolvido com esse quadrinho, você vai ficar de boca aberta, assim, você vai pensar, meu Deus, cadê o próximo volume desse negócio pra eu ler? Foi uma coisa que eu fiquei muito empolgado, assim, pra ver logo o que vai acontecer a partir daqui, mas é uma coisa que vai demorar, né, porque esse quadrinho lançou, acho que mês passado, agora, só que a editora Mino lança um por ano dessa série, mais ou menos. Pelo que eu vi na Amazon, mais ou menos, as datas de lançamento, foi um por ano até agora, então provavelmente vai continuar sendo um por ano, mas eu realmente estou muito ansioso para ver as continuações desse quadrinho aqui. E uma coisa que eu gosto muito do Brubaker também, principalmente nesses quadrinhos que são mais de investigação e tudo mais, é que ele insere muito do mundo real na história, né? Porque o Brubaker conhece muita coisa. Ele morou em vários lugares do mundo ao longo da vida dele, ele morou em várias bases militares por causa do trabalho do pai dele, que era um militar. Então ele conhece vários lugares do mundo e ele vai inserindo tudo isso aqui no quadrinho. E ele vai falar de uma coisa aqui também que eu nunca tinha ouvido falar, que realmente existiu na vida real, né? Que é um corredor gigantesco que existiu em Los Angeles e que virou um ponto de crime, de uso de droga, de tráfico e tudo mais, porque uma empresa imobiliária comprou todas as casas que tinha nesse corredor gigantesco para fazer uma nova rodovia, para fazer um novo acesso para uma rodovia que é muito movimentada. Só que essa construção demorou muito tempo, demorou anos. Quando a empresa comprou todas aquelas casas ali, os moradores saíram dali, foram morar em outros lugares, e aquele lugar ficou isolado, aquele lugar não tinha nada mais, né? Virou meio que um corredor fantasma de casa, assim. E ali virou um ponto de, como eu disse, um ponto de crimes, um ponto de uso de drogas e tudo mais. E é uma coisa que eu nunca vi sendo falada em nenhum outro lugar, assim. Eu nunca vi um filme falando sobre isso, nem nada assim. Mas o Brubaker coloca esse pequeno fato aqui, que não é um fato lá muito importante para a história, nem nada assim. Mas é bacana, eu gosto muito de quando um quadrinho me ensina uma coisa nova, ainda mais que seja uma coisa meio inútil. Porque eu gosto muito de
de ter esses conhecimentos inúteis, assim. É uma coisa... é meio estranho até falar isso, mas é uma coisa que eu divido um pouco com o meu irmão, de ter uns conhecimentos inúteis. De, sei lá, uma pessoa num filme fala tal coisa, aí a gente sabe que é de determinado livro. Ou fala alguma coisa em uma música, a gente sabe quem que falou essa frase antes. Sabe, uns fatos meio nada a ver, assim, que não vai mudar a vida de ninguém. Eu acho curioso saber essas coisas. E eu achei legal que o Brubaker colocou aqui também esse fato do corredor de Los Angeles. E agora falando dos desenhos, os desenhos do Sean Phillips, como sempre, estão muito bonitos. Eu sou muito fã dele. E aqui o desenho dele tá um pouco diferente do que a gente costuma ver normalmente, porque esse quadrinho é um quadrinho mais colorido que os outros da dupla, né? Porque, como eu disse, esse quadrinho se passa em Los Angeles, que é uma cidade bem praiana, uma cidade ensolarada e tudo mais. Então o quadrinho vai ter bastante cor, vai ter bastante sol, que é muito bonito, mas também, claro, que tem as partes que se passam à noite, que daí é mais escuro e tudo mais, que o personagem tem que agir na sombra, mas boa parte do quadrinho também é muito colorido. Eu achei muito bacana, muito bonito ver a arte do Sean Phillips retratando cenas assim. E, assim, eu nunca vi o Sean Phillips decepcionar na arte, eu gosto muito dele, como eu já disse. Mas eu já vi comentários, já teve comentários até aqui no meu canal falando que ele não é tão bom assim, que ele desenha os personagens muito parecidos um com o outro. Mas sinceramente é uma coisa que eu nunca percebi, uma coisa que nunca me incomodou, pelo menos. Gosto muito dele, todo quadrinho que eu li dele eu fiquei babando pela arte, e com esse aqui também não foi diferente. Mas era isso que eu tinha para falar sobre Morte aos Monstros, o terceiro volume da série Reckless, do Ed Brubaker e do Sean Phillips. Comente aí se você já leu esse quadrinho, se você gosta, se você não gosta, se você gosta dos outros quadrinhos dessa dupla também, que são muito bons. Eu nunca li nada ruim dele. Inclusive, daqui a um tempinho vai ter uma resenha de um outro quadrinho dessa dupla que eu também gostei bastante. Então comente aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa dupla, sobre os quadrinhos dele e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para receber as notificações, é uma coisa que eu sempre esqueço de pedir, mas é importante, né? Caso você não queira perder nenhum conteúdo aqui, basta ativar o sininho aí embaixo. E se você se interessou pelo Morte aos Monstros, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.